Guten Tag! Bom, vocês já sabem, meu nome é Walter Wolf, tenho um canal aqui no YouTube. O canal chama-se Walter Wolf, Deutsch, Português Schwäbisch, para ensinar alemão para você. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Clique no sininho para receber novas notificações e aprenda um pouco de alemão nesse canal, Walter Wolf, Deutsch, Português Schwäbisch. Esse aqui é o nosso vídeo de número 51 e hoje nós vamos falar sobre formação do plural em alemão. Como se forma o plural em alemão? Em português nós temos como característica, está quase intrínseco na mente da gente, que o plural se forma com o S, e é verdade. É verdade. Todas as palavras terminadas em vogal em português, que são muitas, elas formam o plural com S. Okay? Mas existem outras regras para formar o plural em português, por exemplo, palavras terminadas em UM, o plural é para UNS, né? Existem palavras terminadas em EM, o plural é ENS, enfim, todas aquelas regras que nós aprendemos lá na escola para formar plural em português. Bom, em alemão é a mesma coisa, também tem as suas regras, as tendências de como fazer o plural. E o plural de palavras terminadas em A, O e I em alemão também faz com S. O problema é que em alemão são poucas as palavras que terminam nessas vogais. Então não se vê muito plural com S. Por quê? Porque são poucas as palavras que terminam em vogais, né? No caso A, O e I, plural com S. Palavras terminadas em E, que são comuns em alemão, faz o plural diferente, que nós vamos ver em seguida. Mas palavras terminadas em A, O e I, plural com S. Por exemplo, das Auto, plural de autos. Das Gummi, a borracha, plural de gumes. Outra palavra que termina em A, vírgula em alemão, das Komma, de comas. Então terminou em A, O, e aí faz o plural em S. Outra situação que faz o plural em S em alemão, com palavras que vêm de línguas estrangeiras, como por exemplo, comum no alemão tem muitas palavras, principalmente o francês, a palavra cousin, né, de cousin, o primo, os primos de cousins, com S. Então o S também existe em alemão, mas ele é mais raro. Bom, continuando então, regras ou tendências de se fazer plural, nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras que são invariáveis, que também existem em português. Em português, palavras terminadas em S são geralmente invariáveis. Lápis, uma palavra que tem plural invariável, o lápis, os lápis. Em alemão nós temos também palavras que têm o plural igual ao singular. As palavras terminadas em ER, EN, EL e com os sufixos hen e lein são invariáveis. Por exemplo, der Koffer, plural de Koffer. Der Onkel, de Onkel, os tios, também o plural igual, né? Terminadas com o sufixo hen, né? Que esse sufixo dá a ideia de um diminutivo, das Mädchen, de Mädchen, das Fräulein, sufixo lein, das Fräulein, de Fräulein, né? Então também tem palavras invariáveis, né? Palavras invariáveis em alemão, como no português. Uma outra tendência, não é bem uma regra, mas nós podemos dizer que é uma tendência, né? Não são todas que fazem assim, mas muitas palavras, a maioria das palavras que possuem o U, o A e o O no meio da palavra, o plural ele se transforma acrescentando o trema nessas vogais. E com alguma terminação diferente ou não, por exemplo, na palavra der Bruder, veja lá um U no meio, né? O plural se faz de Brüder, Do mesmo modo como
de a fata, tem um A ali, de feta. Ou de torta, a filha, de Töchter. Então, outra, der Apfel, de Äpfel. Então, coloca seu trema na vogal e, evidentemente, que muda o seu fonema. Mas é comum, palavras que têm o A, o O e o U no meio, elas acrescentam o trema para fazer o plural. É comum também fazer o plural de palavras masculinas que não terminam em E, acrescentando o E. Por exemplo, der Tisch, a mesa, de Tische, acrescenta o E. Der Dienst, o serviço, der Dienst, de, plural, de Dienste, acrescenta o E. Der Hund, o cão, o cachorro, de Hunde. Então, outro modo de fazer plural em alemão é esse, palavras masculinas acrescentando o E quando ele não existe no final. Muitas palavras neutras e femininas monossílabas, que tem uma sílaba só e que contém o A, se faz o plural acrescentando o trema. Como nós já vimos, essa regra existe já também em outras situações, mas palavras principalmente femininas e neutras com o A monossílabas acrescenta o trema. Por exemplo, die Hand, plural, die Hände, acrescentou o trema e pôs mais o ela no final. Tá? Die Laus, die Läuse, tá aí, vai o A tremado, feminina, né? Die Laus, das Mahl, a refeição neutra, das Mahl, die Mehle, trema na vogal A, e no final. E temos também palavras masculinas, como por exemplo, der Gast, né? Die Gäste. Então, uma forma de fazer plural. Palavras principalmente femininas e neutras, com o A, vai o A tremado com o E no final. Mas tem palavras masculinas também, como é o caso do der Gast, die Gäste. Tem mais uma regrinha interessante, veja bem, não é que seja uma regra, uma tendência, tem exceções, podemos dizer que é uma regra. Palavras neutras, monossílabas, acrescenta o ER. Neutras, monossílabas, acrescenta o ER. Vejamos aqui, veja na minha colinha aqui. Das Kind, da criança, das Kind, die Kinder. ER, né? Das Licht, a luz, die Lichter, no plural, das Licht, die Lichter. Das Schwert, da espada, die Schwerter. Todas palavras neutras. Das Gift, o veneno, de Gifte. Das Herz, o coração, de Herzen, né? De Herzen. Aí colocou o N, não o ER, tá? Então, vai o ER ou muitas vezes vai o N, né? Das Herz, de Herzen. Tem uma palavra masculina que você faz desse modo, der Mann, die Männer. É a única palavra masculina que faz deste modo, tremando o A e acrescentando ER. É a única palavra masculina monossílaba que você, tendo o A, você trema o A e acrescenta o ER. Der Mann, die Männer. Bom, e plural de palavras femininas. Veja bem, a maioria das palavras terminadas em E são femininas. A maioria, não todas, né? Então, palavras femininas terminadas em E, a tendência é fazer acrescentando um N. Veja o exemplo de Lampe, a lâmpada, singular, plural, de Lampen. Né? Quando não tem o E no final, você acrescenta daí o EN, de Ua, de Uren, de Ua, de Ur. Então, é uma tendência, digamos que seja uma regra, não 100% em todos os casos, mas uma tendência de palavras femininas que terminam em E
você acrescenta o N, e palavras femininas que não têm o E, você acrescenta o EN. Bom, agora umas particularidades que fogem dessas regras ou tendências que nós dissemos. Vamos explicar o seguinte, veja bem a palavra die Lehrerin, a professora, né? Die Lehrerin. Como é que é o plural? Die Lehrerinnen. Você acrescentou N-E-N. Então, die Lehrerin no plural, acrescentou N-E-N. É uma exceção, é uma exceção. Do mesmo modo como die Schülerin. A aluna, o plural fica die Schülerinnen. Acrescentou o N-E-N. É uma exceção, uma particularidade, né? Existe uma outra particularidade, uma outra exceção de fazer plural, diferente de todas essas regras que nós vimos. Palavras geralmente de origem latina e grega, das Gymnasium, por exemplo, das Gymnasium. O plural fica plural de Gymnasien, como no inglês, das Gymnasium, singular, plural de Gymnasien. Das Museum, no inglês também assim, das Museum, de Museen, plural de Museen. E aqui temos uma exceção, a única, a única que, as únicas no caso, que você tem terminado em A e não vai o S. Das Thema, de Themen. Das Thema, plural de Themen. De Firma, de Firmen. De firma, singular, de Firmen, plural. Mas existe uma outra particularidade em alemão, que eu acho que não tem em português. No caso em que a palavra tem dois plurais. Mas no caso desses dois plurais, eles significam, têm sentidos diferentes. A palavra no singular tem esses dois sentidos, mas faz o plural de modo diferente. Por exemplo, a palavra das Wort, que tem dois sentidos. Das Wort pode ser a palavra, ou pode ser o discurso. Bom, quando você faz o plural da palavra das Wort, quando você quer dizer a palavra, o plural fica de Wörter. Está ali. Então, plural de das Wort, quando é a palavra, de Wörter. Agora, quando das Wort significa o discurso, o plural muda. Das Wort, plural de Worte. Está aí. Então, plural duplo, com sentido diferente. Outro exemplo, né? Uma palavra de Bank. De Bank. Né? De Bank é o banco, né? Pode ser banco de dinheiro, onde você vai pegar dinheiro, mas em alemão também de Bank significa, como no português, o banco de sentar. Né? E o plural é diferente. Quando die Bank significa banco de dinheiro, o plural é die Bänke. Die Bänke. Né? Seguindo aquela regra, inclusive, né? De tremar o A e acrescentar o E. Mas quando o banco é o banco de sentar, o plural fica de Banken. Está aí, die Banken. Okay? E um outro exemplo, até interessante esse exemplo, da palavra Mutter, die Mutter, uma palavra feminina, die Mutter, todo mundo conhece die Mutter, né? Quem fala alemão, die Mutter, a mãe. Mas die Mutter pode ter também o sentido de a porca do parafuso, a porca do parafuso. Então, para fazer o plural da palavra die Mutter, quando ela significa mãe, você faz die Mütter, seguindo aquela regra que nós já explicamos de pôr o trema no U, né? Quando ele está no meio da palavra, die Mütter. Agora, quando o die Mutter significa a porca do parafuso, o plural fica de Muttern. Interessante, né? Plurais diferentes para sentidos diferentes, coisa que eu desconheço, pelo menos não temos no português.
Bom, nós vimos aí algumas regras, eu até diria algumas tendências, não são regras, né? São tendências de se fazer plural em alemão. É difícil, né? É difícil em alemão fazer o plural, então essas regras elas servem quase como uma linha de pensamento, mas o ideal é que você aprenda o plural palavra por palavra, né? Esses são alguns modos de fazer, mas você também não pode seguir os à risca, você tem que aprender palavra por palavra. Então, esse é o plural, esse é o nosso vídeo hoje que fala sobre formação de plural em alemão. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique lá no gostei. Peço novamente, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber novas notificações. E até o nosso próximo vídeo. Tschüss!